Olá, pessoal. Boa tarde. Bom começo de noite também. É uma satisfação nós estarmos aqui reunidos e, particularmente hoje, com a presença de um aluno que, além de ter sido excepcional, nos dá muita honra de tê-lo aqui conosco. O Odair da Silva, ele está trabalhando agora na ProV. Ele é da primeira turma de engenheiros de produção, ou seja, ele é o calouro de todos nós. Não tem como escapar dessa característica. E ele é, então, da turma de 2007 e foi prêmio HSBC por por revelação e pelo currículo acadêmico que ele apresentou. Eu vou passar rapidamente as palavras ao Odair e vocês vão perceber algumas características que o tornam único e vai partilhar um pouco da história tanto acadêmica quanto profissional dele. Passo a palavra para o Odair. O Odair, é uma satisfação tê-lo aqui junto nesse webinar e muito obrigado pela sua presença. Imensamente agradecido. Obrigado. Passo a palavra para você. É isso. Então, primeiramente, obrigado a você, Agostinho, Sana, todo mundo. É um prazer meu estar aqui voltando a falar no Mackenzie, né? O Mackenzista, que tem o sangue, então, por mais que vá para caminhos diferentes, você sempre tem aquele carinho especial pela escola, né? Então, para mim, eu fico muito contente mesmo de ter sido convidado para falar aqui e participar desse webinar. Tá? E, igual o Agostinho falou, então, o objetivo hoje vai ser eu compartilhar um pouco da minha história, né? Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, quando vocês já estiverem vendo a minha tela, por favor, me Já avisem. está presente. Então, o objetivo é falar um pouquinho do meu caminho, né, profissional, então, o que que me levou até onde que eu estou, né, quais foram minhas motivações. Então, eu espero que, com essa minha apresentação, né, esse bate-papo, possa ajudar um pouquinho vocês, né, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma incerteza de um caminho, espero que a minha apresentação possa ajudar de alguma forma, tá bom? Então, vou começar aqui. Antes de falar, né, do meu caminho, eu quero falar um pouco de o que é ser engenheiro de produção. Né? Porque eu lembro que um professor meu, o André Fleury, aí na escola de engenharia, falou que engenheiro de produção não é nada mais, nada menos que um resolvedor de problemas. Então, a gente tem várias matérias, tudo, mas por essa nossa característica, né, de saber resolver problemas, nós somos profissionais muito aceitos em várias indústrias. Então, na minha turma, tem gente que seguiu na engenharia industrial, tem gente que hoje trabalha com sistema financeiro, com tecnologia de informação, logística, marketing, finanças. Ou seja, engenheiro de produção não é aquela profissão que você já está um pouco determinada, né? Às vezes, aquela rixa, né, com civil, que fala, vou construir ponte, né? Mas, não, engenharia de produção tem um leque de caminhos que a gente pode seguir, né? Às vezes, né, todas essas opções podem nos fazer ficar um pouquinho perdido, né? Então, vai falar, putz, qual caminho que eu vou seguir? Então, hoje, né, o objetivo, que eu falei, primeiramente, falar quem é o Odair, né? Então, eu acho muito importante falar quem eu sou, então vocês vão entender um pouco mais das minhas decisões, o que me levou a fazer o que eu faço. Falar da minha trajetória, mas só que não para ser uma cópia do LinkedIn, né? Falar, então, o meu currículo é esse, fiz isso, aquilo, né? Mas compartilhar um pouco com vocês das minhas motivações para tentar alguma empresa, algum trabalho, fazer alguma coisa diferente. E depois abrir, né, para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa tocar, a gente pode conversar sobre isso. Né? Então, começando, né? Prazer, eu sou o Dair, eu sou um paulista.
E eu falo que eu sou um colecionador de momentos, porque eu adoro curtir a vida, viajar, fazer esportes. Então, para mim, o importante é sempre você tentar se colocar em posições de fazer coisas agradáveis, né? Então, isso leva tanto para o lado profissional quanto o lado pessoal. E sempre quando vocês têm esses momentos, né, é bom vocês lembrarem e guardarem para si. Sou uma pessoa bastante curiosa e essa curiosidade é muito importante, é uma marca que está junto comigo. Isso vai fazer com que várias oportunidades posteriormente na minha vida profissional tenham seja valioso, né? Porque a curiosidade, né, às vezes eu quero aprender alguma coisa e futuramente aquela coisa que eu aprendi simplesmente porque eu tinha curiosidade, eu consegui também utilizar no meu trabalho. Né? Mas eu acho que é muito importante falar dos meus valores. Para mim, liberdade é um dos meus principais valores, justiça e respeito. Então, liberdade para mim é você ter liberdade para fazer as coisas que você quer, dentro de uma alçada que é respeito com todos, justiça. Liberdade está dentro de fazer as coisas, mas também vai liberdade financeira. Então, para as pessoas conseguirem também poderem ter uma vida digna, precisa ter tudo isso daí. Né? Então, para mim, são valores que estão aprofundados no meu ser. E agora, que vai ser talvez um dos desafios maiores para mim, vai ser pai. Então, sou o futuro do pai do Akin, que mês que vem vai chegar meu filhinho. Né? Então, tudo isso vai estar baseado bastante aqui na minha personalidade e vocês vão ver como que tudo isso vai fazer sentido nessa minha trajetória. Eu gosto bastante dessa frase, né, de um filósofo, o Søren Kierkegaard, que diz que a vida só pode ser entendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Então, vou falar um pouquinho agora do meu passado, né, falar dessa minha trajetória, mas também, que nem o Steve Jobs já falou, né, mas dá para muito fácil conectar os pontos e ver até onde que eu estou indo agora. Então, vamos começar, né? Porque eu comecei em engenharia de produção, né? Eu sempre gostei de exatas, então no colégio, matemática, física, química sempre foram matérias que eu gostava, mas também minha mãe trabalhava em banco, né? Eu queria também seguir essa carreira em banco. Na época, né, tinha o Henrique Meirelles, que era presidente do Banco Central, e falavam que ele era engenheiro de produção. Depois eu vi que ele era engenheiro civil, né? Mas o presidente do Banco Central era engenheiro. Então eu falei, legal, eu quero seguir essa carreira, né? Engenharia de produção, uma engenharia que também era bem ampla. Então eu decidi fazer engenharia. Assim, eu entrei, né, na primeira turma de engenharia de produção do Mackenzie. Então, minha turma foi a cobaia, né? Entraram 50 pessoas, mas na foto aí tem a famosa turma dos 7, que foram os 7 primeiros formandos da turma de engenharia de produção. Então, foi bem legal fazer parte dessa primeira turma, porque nós ajudamos um pouco, né, a construir o curso. Eu sei que hoje, né, a grade vai estar bem diferente, aposto que já foi incorporada várias coisas, né, mais recentes, mas esse gostinho de ser a primeira turma, ajudar a mudar, também foi bem interessante. E naquela época, né, nós só teríamos, a partir do 8º semestre, o curso noturno. Então, esse tempo, né, do primeiro até o 7º semestre, eu fiz bastante atividades na própria faculdade, né? Eu fui monitor de ciência da computação por 3 semestres, monitor de automação e controle no último semestre, fiz iniciação científica, participei do centro acadêmico, né, da Atlética, joguei basquete, fui diretor, né? E, como o Agostinho falou, né, no final até eu ganhei o prêmio de HSDC, né, por desempenho acadêmico, mas eu acho que é bem importante, né, sim, focar nas atividades acadêmicas, mas também para mim foi muito importante fazer parte de todo esse movimento da faculdade, né, da Atlética, tudo, porque ajuda no convívio interpessoal, porque no ambiente de trabalho não é só simplesmente
pegar seu currículo, mas também tem que saber conviver com as outras pessoas, né? Então, acho que é bem importante ter toda essa mescla. Então, a partir do próximo, do 8º semestre, né, começamos a procurar estágio, e meu primeiro estágio foi na Sandoz, que é uma divisão da Novartis, né, responsável pela fabricação de medicamentos genéricos, né? E por que foi a Sandoz? Então, eu já tinha vestido um pouco de banco, né, porque toda aquela magia, eu tinha visto um pouco como que era a vida do banco, eu percebi depois várias outras matérias da faculdade que eu gostava, então já não tinha mais aquela questão de querer trabalhar em banco. Mas naquele primeiro estágio, né, eu já tenho vários processos, o Sandoz foi um dos que eu passei, né, era perto de casa, tinha ótimos benefícios, e eu comecei a estagiar em engenharia industrial. Então, na engenharia industrial da Novartis, né, da Sandoz, eu trabalhava com material de embalagem, então eu era responsável por ver a especificação técnica de cartuchos, bula, fazer medições, testes de eficiência em linhas de produção, então aquelas coisas das matérias, né, de tempos e medidas, que a gente vê, como tá, tempo de setup, tudo isso daí eu fazia lá na Novartis. E também alguns estudos de padronização de páginas. Então, eu estava nesse estágio, tudo isso daqui, mas depois eu tive uma necessidade de mudar. E por que eu tive essa necessidade de mudar, né? Por que não a Sandoz? Então, a primeira coisa que eu aprendi nesse primeiro estágio é que o ambiente de trabalho é muito bom. Porque lá, na Sandoz, tinha um ambiente de trabalho muito pesado, as pessoas não gostavam, tinha problemas com o gestor. Então, era aquele ambiente que você chegava já querendo que o dia terminasse. Então, como estágio, eu percebi que, para mim, aquilo não estava agregando muito. Não só o ambiente de trabalho, como também as tarefas que eu estava fazendo, né? Então, por exemplo, pegar uma régua e ficar vendo as medidas do material de embalagem. Eu estava achando que aquilo não era o que eu queria, né? Eu estava achando que eu não estava crescendo tanto. Então, por esses motivos, eu resolvi procurar uma outra experiência. Aí, a partir depois de 7 meses, né, eu mudei da Novartis e fui para a BC71, que é uma software house, né, especializada em desenvolvimento de sistemas ERP. E por que eu escolhi a BC71? Eu lembro quando eu falei que eu fiz iniciação científica? Então, essa é uma das boas partes, né, de você estar dentro, participando dessas atividades acadêmicas, né? Porque a minha iniciação científica foi sobre e-commerce, mas era a integração da cadeia de suprimento através de sistemas integrados. E a minha orientadora na época, né, a Juliana Veiga Mendes, ela tinha contato com os empresários, né, de sistemas ERP. E aí, quando ela soube que eu estava procurando um estágio, ela chegou e falou: eu conheço, eles estão precisando de estagiário. E ela deu esse pequeno empurrãozinho. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, tudo gostei. E eu percebi que ia ser uma oportunidade de aprendizado muito grande, né, porque eles estavam desenvolvendo um novo produto. E então eu resolvi, passei lá e resolvi entrar nessa empresa. Como estagiário, eu estava na área de suporte, então eles estavam desenvolvendo esse novo produto, Line One, um módulo de manufatura para o RP SAP Business One. Então, foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de ajudar a construir a solução. Porque um produto novo, então eu tinha que fazer os testes, então como que estava voltado aos sistemas de manufatura, então toda aquela parte lá de PCP, né, de fazer lista de material, planejamento de estoque, então tudo aquilo lá eu estava colocando em prática, e com a visão também já de negócio, visão prática, né? Porque a gente conversava com os clientes, pegava feedback, de o que podia melhorar, eu fazia alguns testes, né? Então, para mim foi um ponto muito proveitoso, porque quando você tem a oportunidade de ajudar a construir a solução, você não está simplesmente pegando uma coisa reativamente, você já está vendo o que pode estar errado ou não, então vendo
oportunidades de melhoria, né? E, nesse caso, para mim também foi bem interessante, porque eu tinha falado que na Novartis eu tinha ótimos benefícios, mas quando eu fui para a BC71, foi uma escolha que eu fiz, né, perder parte daqueles benefícios, mas no longo prazo para mim foi algo que valeu muito a pena, porque o aprendizado que eu tive nessa ABC acabou agregando mais para mim. Mas eu sei que cada cenário é cenário, né? Eu tive o privilégio de poder optar por não ter outros benefícios e pensar nisso, né? Mas sabemos que isso é muito relativo. E aí, depois de passar um tempo no suporte, eu fui efetivado, né? Depois, quando finalizou a faculdade e tudo, na consultoria. Então, comecei a implantar o sistema. Então, agora eu não só ficava no suporte, mas ia lá nos clientes, fazia esse treinamento, desenvolvia relatórios. Então, para mim, foi uma experiência muito boa, né? Porque eu gostava de viajar, então ia para clientes em lugares diferentes, conhecia processos novos, né? E no sistema ERP, por mais que eu trabalhasse com os módulos de manufatura, você precisa ter um conhecimento do todo, né? Porque para você produzir, você precisa de comprar. Para você comprar, você precisa fazer o faturamento, você precisa ver se você tem um orçamento. Então, começou a abranger um pouco mais meu leque de conhecimento, porque sempre, para você concluir um processo, você tem que passar por todas essas áreas. E dentro desse tempo que eu estava sendo consultor, apareceu uma oportunidade muito interessante, que foi de ser professor convidado de PCP2 aqui na Escola de Engenharia Mackenzie para a turma de Engenharia de Produção. Porque a minha empresa, né, a ABC71, fez uma parceria com a Mackenzie de oferecer um sistema ERP para a gente ter aula prática de PCP. E uma série de causalidades, né, aconteceram que o professor inicial acabou saindo do Mackenzie, e aí, durante essa parceria, eles falaram, você já conhece, está trabalhando com isso, então vocês não gostariam de ajudar aqui e ser professor junto, né? Então, para mim foi uma experiência muito boa, porque durante um semestre eu ministrei em conjunto com o Oswaldo essa disciplina de PCP2, né? Então eu tinha aula prática com sistema, mas também muito teórica. Então eu já vi um pouquinho como essa questão de dar aula para mim foi um aprendizado muito bom, né? Então por isso que mais uma vez sempre é bom ter um relacionamento, estudar bem, né? Porque isso, lógico que o histórico de dentro da faculdade, né, conta para ter esse bom relacionamento. Mas eu estava bem lá na BC71, sendo consultoria, tudo, mas eu decidi mudar e sair da BC71. E por que isso? Porque eu sempre tenho algumas metas individuais, né? Então, eu tenho minhas metas. Uma das metas que eu tinha era de estudar em outro país. Então, eu achei que aquele fosse o momento, né? Porque quanto mais tempo eu ficasse aqui, talvez ficasse mais difícil, né, de sair. Então, eu resolvi sair da BC71 e ir para a Austrália. Então, lá eu fui fazer minha pós em tecnologia de informação, já que eu já estava trabalhando com TI, e me especializei em sistemas empresariais, também que era algo que eu já estava trabalhando. Então, fui lá para a QUT, né, Queensland University of Technology, e um ponto também que eu gostaria de ressaltar para vocês para valorizar as notas, né? Porque lá na QUT, no segundo semestre, eu consegui uma bolsa de estudo, né, por causa das notas que eu tive lá, mas eu poderia ter tido uma bolsa desde o primeiro semestre e minhas notas aqui no Brasil tivessem sido um pouquinho melhor. Aí foi naquele momento que eu cheguei e falei, putz, sabe aquela P1, P2 que você foi muito bem e depois chega a PAF e você não estuda? Aí eu falei, putz, então poderia ter estudado um pouquinho mais para a PAF, não só para falar, já minha nota está garantida, então tranquilo. Então, só brincadeiras à parte, né? Mas não só na Austrália, mas vários lugares, eles contam bastante a nota, né, geral. Então, às vezes, vale a pena dar esse estudadinho um pouquinho a mais para, quem sabe, no futuro pode ajudar. Então, eu fui lá para a QUT
Mas um ponto também que eu quero deixar é que, por mais que eu tenha ido fazer minha pós lá na Austrália, né, hoje nós sabemos que temos que ter o aprendizado constante, né, que nem falo, né, o aprendizado constante, né, eu já falei em inglês, mas não é em português mesmo. E isso não precisa ser simplesmente em universidades, né? Então, sempre você tem que fazer cursos, leituras, né? Porque hoje o mundo é muito dinâmico. Então, por mais que você não pode esperar ter mais um ano para pós, tudo para ser atualizado. Então, um ponto que sempre tem comigo também é sempre estar fazendo curso, lendo, pegando material novo, porque sempre tem que se manter atualizado. E lá na Austrália, eu tive a minha primeira experiência, né, internacional trabalhando numa empresa. E eu trabalhei na B&R Enclosures, que é uma produtora de gabinetes elétricos, racks lá na Austrália, né? E eu escolhi a B&R, né, porque foi uma oportunidade de trabalhar na área, quando eu estava lá na Austrália, então eu sabia que isso ia agregar para o meu currículo quando eu voltasse. E tive um pensamento a longo prazo. Por quê? Porque eu estava trabalhando numa pizzaria lá para ganhar dinheiro, tudo manter na Austrália, e esse projeto na Bienal eu ia acabar ganhando até um pouco menos do que na pizzaria. Mas, mais uma vez, né, como que eu tive a oportunidade, eu preferi pensar no longo prazo, então ganhar um pouco menos, mas trabalhar na minha área, porque eu saberia que isso seria mais relevante para mim. Aí, uma oportunidade também de conduzir um projeto sozinho. Então, teve esse projeto de 6 meses, que eu tive que fazer toda a estruturação de análise do sistema de produção dessa empresa. Então, lá eu verifiquei os processos e sistemas, então fiz indicações de melhorias. E, para mim, foi o meu primeiro ganho, né, que nesse meu primeiro projeto, eu já consegui entregar um retorno de 210%, né, no projeto, e é um projeto de 30 mil dólares australianos, qualquer USD, mas australianos. E para mim, já, primeiro projeto, 30 mil dólares, eu falei, nossa, consegui dar um retorno tão grande assim, já estava achando demais, né? Então, para mim, essa experiência foi muito impactante, mas aí agora depois eu vou mostrar para vocês que como que as cifras, às vezes, podem significar coisas diferentes. Então, depois eu volto a falar um pouquinho desse valor aí, esse retorno do investimento. Mas, para mim, nessa atividade da Bienal foi muito legal, porque eu, num país diferente, conversando, pegando o projeto pela primeira vez, eu consegui fazer essa entrega, né? E para eu também ter conseguido entrar, né, nesse projeto, foi muito importante saber falar a língua deles, né? Porque nas entrevistas do processo, né, quando eles perguntaram de lista de material, de processo de PTP, era algo que eu já sabia, né? Então a gente falou da mesma língua, então por isso que foi mais fácil eu ter ganho esse projeto, né, ter executado. Mas aí acabou minha pós, né? O visto acabou, então eu voltei para o Brasil. E voltando para o Brasil, procurei novas oportunidades. Aí eu comecei a trabalhar na GE Healthcare, que é a divisão de equipamentos médicos, né, da GE. E por que lá? Porque era uma empresa multinacional, né? Então sempre esses bons olhos, né? Uma grande empresa que você tem que trabalhar. Lá era para trabalhar com sistemas, né? Oracle, então eu achava que a Oracle tinha bastante oportunidade de mercado. E aí eu fui trabalhar como analista de implantação de projetos. Era um projeto na área de comércio exterior. Eles estavam fazendo a localização do sistema, né? Porque eles tinham um sistema legado que fazia para emitir nota fiscal, tudo, mas eles queriam modificar para o Oracle. Então, tinha todo um projeto, uma equipe global. Então, o fato de eu ter tido muitos amigos lá na Austrália, indianos, ajudou bastante nessa equipe global, né? Porque a gente sempre conversava lá com os indianos para fazer customizações, foi interessante. Lá, a gente estava no dia a dia com esse envolvimento, né? E aí, além do projeto de Oracle, eu também fiz alguns desenvolvimentos de workflows para melhoria de processos, né? Então, foi mais uma vez que a gente conseguiu ver as melhorias
só colocando o workflow, a gente conseguiu diminuir o tempo de emissão de nota fiscal em 50% do tempo. Mas, depois de 7 meses, eu acabei saindo da GE. E por quê? Porque eu não tinha muita autonomia. Então, como que o projeto era todo conduzido pelo exterior, sempre ficava dependente da equipe global, localmente eu não tinha muita autonomia, então, por isso, via que meu crescimento estava limitado, porque não tinha uma equipe de TI focada aqui no Brasil. E aí apareceu uma oportunidade mais interessante, que foi a oportunidade de trabalhar na Alexander Proudfoot. E o que é essa Alexander Proudfoot? A Alexander Proudfoot é uma consultoria gerencial, né, que faz implantação de projetos, né, para entregar benefícios mensuráveis para o cliente. E aí, sempre quando eu fiz a entrevista, né, eles falaram que tinha a oportunidade de ter projetos internacionais e você veria como você está entregando valor para o cliente de uma maneira bem rápida. Porque na Proudfoot a gente tinha uma metodologia que, semana a semana, a gente tinha que mostrar para o cliente que todas as alterações, né, mudanças que nós estávamos propondo, estavam trazendo algum valor. Então, não era aquela consultoria simplesmente estratégica, né, que fala, você tem que fazer isso, 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 para daqui a alguns anos você ter algum retorno. Na verdade, a gente estava lá no tempo de operação mesmo, fazendo as mudanças e já mostrando um pouquinho de como que isso é um retorno para o cliente, né? Então, não sei se vocês já assistiram, né, mas é um pouquinho parecido com aquela série House of Lies. O nome não é muito bom, né, House of Lies, mas um pouco de consultoria gerencial é isso, né? Então, você fala para o cliente, vende, mas também nós conseguimos mostrar o valor. Então, sendo consultor de negócios, a gente fazia essas mudanças, né? E que eu falei um pouquinho dos projetos, né, que eu tinha ficado muito feliz no projeto de $30 mil e colocando esse retorno, né? Quando eu entrei na Proudfoot, eu tive até um susto, porque meu primeiro projeto falou: você vai estar responsável por dar um savings de 10 milhões na área de supply chain. Então, opa, peraí, 10 milhões? Como assim? Então, foi um orçamento que eu não estava acostumado, né? Não, o projeto total tem um savings de 100 milhões, e no começo você se assusta um pouco, né? Mas aí depois também você percebe que empresas grandes com altos orçamentos, então você consegue sim entregar valores, benefícios mensuráveis nessa magnitude, né? Então, aquela dica de não pensar às vezes que, nossa, 10 milhões, 100 milhões num projeto, tanto porque tudo é uma série de fatores que pode fazer com que você veja que isso é bem viável sim. Então, a gente fazia desenvolvimento de sistema de gestão. Aí eu tive oportunidade de fazer projetos em indústrias diferentes, né? Então já fui para indústria de mineração, indústria hidrelétrica, um projeto da Giral, lá no norte do país, indústria química, agropecuária. Então eu tive oportunidade de fazer projetos em várias indústrias diferentes. Também tive a oportunidade de ter projetos internacionais. Então, primeiro foi em Botsuana, que eu passei 7 meses lá, trabalhando numa mina de diamante, e foi um projeto bem interessante, que foi um projeto de coaching. Então, lá a gente fazia coaching, né, de comportamento de gerenciamento ativo, e aí foi bem interessante a gente ver que, mostrando para os gestores como que eles poderiam controlar melhor sua equipe, gerenciar, dar feedback, tudo isso, a gente conseguia ter esse retorno também financeiro. E na África do Sul, eu também passei 6 meses lá, num projeto num banco. Então, aquela minha ideia inicial de trabalhar em banco, eu consegui satisfazer aqui nesse projeto, né? Um dos maiores bancos lá da África do Sul, que também foi, eu fui responsável pela sala de guerra, né? O War Room de lá, e a gente fazia todos os planos de melhoria e via se estava tendo efeito ou não. Então, também foi um projeto bem satisfatório, que a gente colocou em mais de 1.000 agências nossos processos para que a empresa tivesse uma rentabilidade melhor. E eu estava
contente lá na Proudfoot, tive esses projetos, todos esses desafios, né? Mas porque depois de um tempo eu resolvi sair da Proudfoot? Porque eu estava achando que não tinha um equilíbrio entre minha vida pessoal e a profissional. Porque lembra como eu falei dos meus valores, né? De liberdade, tudo isso daqui. Então, na Proudfoot, chegou um ponto que eu falei, ok, o meu crescimento está legal, mas eu acho que não está balanceado, né? Porque no momento, inicialmente, eu falei, não, eu realmente vou só focar no meu trabalho, mas eu achei que estava faltando um pouco, né? Não estava conseguindo fazer esporte nem nada. Então, para mim, aquilo não era o que eu queria para o resto da minha vida, né? Então, eu resolvi sair da Proudfoot para ter um balanço maior, mas antes de sair, né, eu resolvi fazer um período sabático, um tempo para pensar no que eu realmente gostava. Então, eu adoro viajar, né? Então, usei período sabático para dar uma passeada, né? México, Europa, Estados Unidos, Bahia. Mas acho que foi muito interessante, muito importante esse tempo, né? Porque eu vi o que eu realmente gostava. E o que eu realmente gostava é de sistema. Então, pensando lá que eu já tinha sido monitor de computação, já tinha trabalhado no início lá com sistema, eu vi que isso era uma coisa que eu gostava, né? E aí, a oportunidade de trabalhar na IFS, que tem uma software house, né? Ela tem um sistema de ERP, é uma multinacional sueca, né? E eu já tinha experiência em consultoria, em sistema, gostava, porque queria conhecer novos processos, né? E também eu sabia que, para mim, uma carreira em Y fazia mais sentido, porque no meu processo de coaching lá com todo mundo, eu percebi que eu gosto de ter o meu tempo com o meu fone de ouvido, fazendo as minhas coisas. Então, ficar gerenciando pessoa, tudo, eu percebi que era algo que, para mim, não era primordial. Então, muita gente fala, não, para crescer na minha carreira, eu tenho que ir para a área gerencial, ter uma equipe, mas eu tive projetos, assim, que eu tive uma equipe, mas ser gestor de projeto, tudo isso daí, eu prefiro, às vezes, ser especialista em algo e ter essa outra carreira. Então, na IFS, eu continuei fazendo essa implantação de sistema, né, dos módulos industriais, mas aí também eu peguei os módulos de projetos, contratos, supply chain, né, porque até eu falo, né, a gente sempre tem aquele aprendizado em T, você pode ser generalista em várias coisas e você é especialista em algo. Mas hoje em dia, esse especialista não quer dizer que você vai ser só especialista em um. Eu, por exemplo, me especializando em consultoria, né? Então quer saber fazer essa conversa tanto com a área técnica como com a área de negócio, mas também você vai se especializando na indústria, né? Então, quando ele vai falar de PCP, projetos, tudo isso daí você vai se especializando, mas é muito importante você ser generalista. Isso que, eu acho que a parte de curiosidade é importante, porque você sempre está procurando saber um pouquinho a mais. Então, por mais que eu não seja especialista, por exemplo, em automação, eu procurei, por curiosidade, fiz um curso de automação e hoje em dia eu utilizo para alguns processos. Eu fiz um curso de SQL e hoje já utilizo, né? Então, você ser generalista também é bem importante, porque isso quer dizer o aprendizado constante. Você sabe qual é o seu foco, né? Você sabe o que você é muito bom, mas também é importante que você tenha conhecimentos gerais. Então, na IFS, né, eu continuei implantando sistemas, empresas diferentes, tudo isso daqui, e depois de um tempo eu saí da IFS, né? Mas não porque eu decidi sair, mas é que houve uma reestruturação na IFS, que a parte de consultoria foi para a Provê Internacional. Então, foi um processo normal, né? Eu fui para a Provê, mas a gente continuei trabalhando nos projetos da IFS, com os mesmos gestores de projetos, tudo isso daí. Então, foi basicamente uma mudança de CNPJ, mas as atividades inicialmente foram as mesmas. Mas a Prover é uma empresa também multinacional que é especializada não só em sistemas ERP, mas em implantação de soluções de TI. Então, dentro do leque da Prover, a gente trabalhava com soluções diferentes, né? E
enquanto que eu estava trabalhando com o IFS, eu estava trabalhando com sistemas novos, né, de gerenciamento de serviço de campo, porque eu também estava sentindo que eu estava um pouquinho na minha zona de conforto, porque eu estava lá fazendo o que eu já sabia, era reconhecido como isso, como especialista, tinha sempre projetos, procurava agregar sempre coisas a mais, né? Então, comecei a construir dashboards, rotinas em PLSQL. Então, tudo isso eram coisas que agregavam para mais na minha carreira, né? Então, eu era reconhecido com isso, mas eu estava num ponto que dois pontos estavam fazendo que eu tivesse uma necessidade de mudança. Um, porque IFS, em implantação de sistema, você vai onde que o projeto está. Então, você nunca sabe onde que você vai estar, né? Eu tive projetos que eu tive que ficar mais que um ano indo para Goiânia a semana toda, projeto no Nordeste, mas eu já tinha esse desejo de ser pai e, sendo pai, eu não queria estar ausente. Então, para mim, eu já tinha na minha cabeça de que eu queria algo que fosse um pouquinho mais em São Paulo ou talvez home office. Então, esse pensamento tinha até um pouquinho antes da pandemia, né? Então, que hoje está um pouco mais normal, né? Mas antes eu já estava pensando nisso. E aí, o que aconteceu? Com essa minha necessidade de mudança, né? E eu fazendo sempre cursos diferentes, né? De ciência de dados, automação, eu tive outras oportunidades, né? De mudar de empresa, mas dentro da Prove mesmo, né? Eles sugeriram para eu mudar para ServiceNow, que é uma plataforma que está em alta expansão, né? De gerenciamento de serviço de TI, de negócios em TI. Então, eu achei bem interessante, porque eu mudei um pouquinho, né? Eu era consultor, né? Agora eu sou Product Owner, que basicamente é um nome diferente, né? Mas você acaba sendo responsável pela solução, conversar com o cliente, ver a parte técnica. Então, eu peguei esse novo desafio, né? De trabalhar com ServiceNow. Para mim, foi condizente com as minhas necessidades, né? Porque nessa solução a gente tem um trabalho um pouco mais remoto, né? Não precisa ficar indo para o cliente onde que ele está. Isso, agora que eu vou ter meu filho, é algo que eu acho muito importante para o meu futuro. E esse desafio novo, né, que sempre eu gosto de estar mudando, né? Então vocês viram que eu já fui em algumas empresas diferentes, porque esse meu ímpeto por liberdade, de curiosidade, sempre me leva a querer fazer novas coisas, né? Então não ficar parado em algum só lugar, né? E hoje eu estou na Prove, né, com o serviço sinal bem feliz, né, com esse novo desafio e muito feliz mesmo agora que vai ser com o meu próximo desafio de ser pai e ver quais serão os próximos caminhos que eu vou trilhar. Então, pessoal, ia agradecer, né, que nem eu falei, esses 35 minutinhos aqui foi para compartilhar um pouco com vocês a minha trajetória. Então, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né, de mostrar um pouquinho o que me motivou a não só ir para os lugares, né, mas também sair, porque eu acho que é muito importante isso, né, você se fazer não simplesmente pelo trabalho, né, mas fazer algo que faz sentido para você, que no final do dia, né, nós gastamos, não gastamos, né, passamos a maior parte do tempo no trabalho, então é bem importante que esteja alinhado com seus objetivos. Então, e aí, se alguém quiser me contatar, né, meu LinkedIn é o DTNS, né, ou o QR Code que está em apresentação. Então, muito obrigado. Daí, nós que agradecemos. Enquanto o nosso grupo prepara aí alguma eventual questão, eu queria te fazer uma pergunta assim, talvez tenha que recorrer ao período em que você era acadêmico, tipo sétimo, oitavo semestre, e eventualmente até nono semestre, né? E o que é agora, né? Passando por toda uma trajetória assim excepcional. Lá atrás, você chegou a imaginar que teria essa experiência internacional, que teria a oportunidade de ter um ano para poder refletir um pouco sua carreira, e agora também como pai, como futuro pai, perdão, do Akin, essa nova posição, quer dizer,
essas posições atuais, eu acho que são de um privilégio, né? Você poder repensar. Isso estava sendo pensado quando você estava nos seus anos acadêmicos? É claro que isso veio, trouxe maturidade, né? As paradas são sinais de maturidade também. Mas lá atrás você chegou a pensar nessas possibilidades? Uhum. Então, sim, em relação às experiências internacionais, eu sempre tive como uma meta. Então, eu sempre quis estudar, morar um tempo fora, inicialmente era isso, né? Eu queria morar um tempo fora, então foi quando eu pensei em fazer minha pós, né? Eu falei, não simplesmente quero morar fora, então vamos agregar alguma coisa, então vamos fazer a pós, né? Então, esse foi uma primeira meta individual que eu tinha. E também uma outra meta que eu sempre tive era, eu queria morar fora a trabalho. Então, eu já tinha, desde os tempos da faculdade, né? Eu já tinha essas metas de procurar empresas que poderiam me proporcionar isso. Então, eu acho que desde os tempos acadêmicos, essas eram uma das questões que eu colocava quando eu pensava em alguma oportunidade. Por isso que até quando eu via empresas multinacionais, né, eu gostei, até quando eu entrei na GE, na IFS, na Proudfood, foi também pensando nisso, né, porque as oportunidades são maiores quando você está numa empresa que tem presença global. E praticamente, quer dizer, ser engenheiro de produção, você acha que permitiu colher essa intenção? Ou teve algum momento que, sei lá, alguém falou, puxa, mas não é bem para engenharia, eu queria, sei lá, como foi a engenharia de produção agregando essa possibilidade internacional? Você achou que foi, entendeu, totalmente, parcialmente, nesse sentido? Não, sim. Não, para mim foi, eu acho que até por eu ter me focado um pouco em sistemas, mas sempre no módulo de manufatura, então a parte de engenharia de produção foi muito importante. Até no primeiro estágio que eu tive, no segundo estágio, desculpa, na ABC, eu falo, não, agora só estamos pegando engenheiros de produção, porque era para trabalhar com módulos industriais, né? Então a gente já tinha essa bagagem da faculdade e querendo ou não, na faculdade, como que eu tive C++, essa parte de computação, então eu já entendia de sistemas. Então, por isso que eu até coloquei no comecinho, né, que engenheiro de produção é bem flexível, né, tem bastante oportunidades, por isso, né, porque como que eu foquei na parte industrial, então teve isso, mas também a parte de TI, de programação, que sempre me ajudou. Então, todos os lugares, quando eu falei que era engenheiro de produção, sempre foi algo que agregou, não acabou sendo nenhum empecilho, né? Sempre foi o contrário. Eu tenho uma pergunta aqui. Como você sabe, você é o veterano de todos nós aqui dessas turmas, tá? E eu tenho uma pergunta do Marcelo Luca. Como foi participar da primeira turma do curso de Engenharia de Produção? Na sua opinião, qual foi a maior dificuldade ou desafio? Maior dificuldade e desafio? Então, eu acho que a maior dificuldade foi a construção do curso. Porque, querendo ou não, a gente partiu, né, junto com, na época, a Maria Cristina, né, que deu toda a emenda, mas nós estamos num curso novo. Então, foi muito aprendizado, né, que a gente teve, melhorias que depois foram para outra turma, porque a gente acabou penando, né? Então, algumas disciplinas teve tempos a mais, algum currículo que depois a gente falou que poderia ser melhorado. Então, acho que a maior dificuldade foi essa, né? Porque como que não tinha nenhuma outra turma para espelhar, a gente foi a primeira, então a gente foi um pouco também cobaia, né, de ir aprendizando, do aprendizado. Né? Mas, como tem sempre os dois lados da moeda, né, a parte boa foi porque a gente também tinha esse contato com a diretoria do curso, tudo, para falar o que estava bom, o que não estava bom, e ajudar a mudar o curso. Então, mas eu acho que essa parte de alguns pequenos ajustes que foi a Se parte não me mais engano, desafiadora.
quando você se formou, a tua turma tinha 5 alunos, não foi isso? 7. Formando? 7. Tinha 7. Uhum. Então, Turma do 7. hoje a proporção é bem diferente, né? São 2 turmas praticamente se formando a cada ano. Mas em termos de, assim que vocês saíram, quer dizer, como foi experimentar, eventualmente, concorrência entre a engenharia de produção Mackenzie naquela época, quer dizer, com toda essa narrativa que você fez, né? Olha, era um curso, inclusive, em amadurecimento, né? Em processo de amadurecimento, e concorrer, eventualmente, com engenharias de produção já mais maduras, né? Hoje, na verdade, a gente tem um processo já muito mais maduro, mas como foi na época ter saído engenheiro de produção e concorrer com as engenharias de produção mais tradicionais? Você Então, eu sentiu acho isso? que eu não senti, porque a gente tem o peso da escola de engenharia Mackenzie. Então, nem todo mundo sabia que nós éramos a primeira turma. Então, acho que só por falar engenharia Mackenzie, isso já fazia um peso maior do que a primeira turma de engenharia de produção Mackenzie. Então, eu acho que não teve, que eu me lembro, não teve nenhum ponto assim que na concorrência, alguma coisa, falar, não, foi a primeira turma. Não, eu acho que só o fato de ser engenharia Mackenzie Agregou. já agregou. Uhum. E agora, nessa nova etapa de vida, né? Quer dizer, interessante, porque o teu processo aí teve etapas, né? Sérias, assim, bem refletidas, né? Bem experimentadas, bem vividas. Você acha que você vai abrir mão, por exemplo, um pouquinho da experiência internacional, ou a experiência internacional agora vai agregar de uma maneira definitiva em termos de expectativa, você ainda está aberto às experiências internacionais? Então, na verdade, agora mudou. Eu já tive as minhas experiências e, que na verdade, até ano retrasado, na pandemia, eu tive oportunidade, né, eu tive o convite para mudar para a unidade dos Estados Unidos, da Prover, e também antes disso eu tive a oportunidade de fazer um projeto na Arábia Saudita, e eu acabei recusando os dois, porque para mim era mais importante, estava pensando nessa outra parte da minha vida, né, que eu queria estar aqui com a minha família, porque eu já tinha planos de ser pai. Então, para mim, hoje, a experiência internacional não é um fator tão gritante, né? Porque, na verdade, eu acho muito mais importante estar aqui, curtindo essa fase, do que simplesmente ter essa outra oportunidade. Então, Uhum. mas que nem eu falo, né? Que Olha, sempre... deixa eu só verificar o nosso tempo aqui. Eu tenho tempo ainda para uma última pergunta. Olha só, daí. E aí, a minha pergunta é um pouquinho diferente. Por que São Paulo? Quer dizer, era a família mesmo? Quer dizer, parentes, pais, mãe, e aonde você resolveu se fixar? Ou você chegou a cogitar alguma outra cidade, localidade, além de São Paulo, para estar nessa fase atual de vida? Então, aqui é São Paulo, porque eu já moro aqui, mas quando eu cogitei, talvez, mudar para outro país, algum lugar, como que eu gostei bastante da Austrália quando eu vivi lá, então pensei, talvez, em voltar para a Austrália, mas depois eu pensei, falei, não, aqui, no momento que eu estava, até pela empresa, as condições que eu estava, eu resolvi ficar aqui em São Paulo mesmo, porque em vez de começar algo em outro país, do zero, ou sem nada estruturado, eu preferi, ou para, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu tive a oportunidade de ir para lá. Eu achei que ir para lá, naquele momento, e não ter contato com ninguém, tudo isso daí, só o fato de morar lá, país entre aspas, primeiro mundo, né? Esse ponto não era tão relevante para mim ter aqui minha família, meu apoio, foi um peso maior.
Excelente. Eu gostaria agora, assim, de pedir um pouquinho de, assim, talvez um bate-papo. O que você recomendaria para os engenheiros de produção agora? Aqueles engenheiros de produção que estão, por exemplo, desde a primeira etapa e que, eventualmente, só estão começando a ter aula presencial agora, tá certo? E os da segunda, terceira e quarta também estão começando a ter aula presencial somente agora, e os engenheiros de produção dos cursos já mais avançados, sétimo, oitavo, nono, né? O que você sugere, assim? Qual foi o que pode ser um conselho do Odair para ou um comentário, ou um bate-papo, assim, o que você recomendaria, assim, para eles em termos de do que agregou, do que pode ser feito, do que eles devem observar com mais atenção? Um conselho ou uma sugestão vindo de sua experiência. Sim. Então, para quem está começando, né, eu falo, aproveite bastante a universidade, que nem eu falei, não só a parte acadêmica, de estudar tudo, mas os contatos que você faz na universidade também são muito importantes, porque todo mundo sabe que hoje networking é tudo, né? Então, os contatos, as amizades que você faz na faculdade é bem importante, assim como os estudos, lógico. E experimente bastante, né? Porque, como eu falei, engenheiro de produção pode ter várias trajetórias diferentes. E muitas vezes a gente acaba o estágio direcionando um pouquinho o que você faz, né? Porque eu sei, eu participei desse processo, né? Então, quando você consegue estagiar, às vezes você joga para vários empresas diferentes, tudo, e a primeira que aceita, você fala, beleza, é isso que eu vou fazer, né? Mas eu acho bem importante você refletir, né? O que você gosta, para tentar direcionar um pouquinho para isso. E também, se você tiver oportunidade, experimentar. Se está no estágio, está vendo que não está agregando, você não está vendo um crescimento, vê que aquilo que não é, tenta, sai, porque nessa época é época para você experimentar. Então, porque muitas vezes você está no estágio, depois disso vai ser efetivado tudo, mas se é algo que você não gosta, você vai acabar prolongando uma carreira nessa área, né? Então, dentro, lógico, de cada cenário, se tiver oportunidade, fazer essa análise de crítica de se é algo que realmente você gosta, se não for, tentar procurar alguma coisa nova. Então... Muito bom. Obrigado aí pelos comentários. Pessoal, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Aproveitando esse bate-papo aqui com o Odair aqui tem uma experiência excepcional e vocês perceberam que tem uma sensibilidade também fora de série, com coisas não tão materiais também, que eu acho que é uma lição de vida que ele está passando aqui para a gente também. Eu acredito daí que você pode aproveitar e fazer aqui, falar suas últimas palavras aqui nesse evento, né? E eu gostaria de registrar que eu particularmente, com certeza, a professora Roxana não está presente aqui nesse momento em consequência de um problema de saúde, ela teve um mal-estar, então ela não está presente nesse momento, que é uma pena muito grande, porque eu sei que ela é uma grande fã tua, sem dúvida alguma. Então, se você quiser fazer os últimos comentários desse webinar, e infelizmente a professora Roxana não está aqui com a gente, mas sem dúvida em lembrança nesse momento, fique à vontade. Então, só mais uma vez, só agradecer essa oportunidade, que eu tenho um carinho muito grande pelo Mackenzie, falando de engenharia de produção aqui do
do Mackenzie, então é sempre muito bom estar com vocês. Se prepare que no ano que vem vai ser convidado de novo. Sempre venho com o maior prazer, né? Eu já fiz umas outras palestras aqui de outros assuntos, tudo, então, mas sempre eu gosto muito de estar aqui com vocês, então é um prazer. E o último ponto é que cada pessoa tem a sua jornada, né? Então, espero que cada um de vocês, futuros engenheiros de produção, consigam trilhar o seu caminho da melhor forma possível, né? Então, sempre lembrando bastante dos seus valores, das suas metas, né? E colocando isso para acontecer. Então... Muito obrigado por esses comentários também. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, vocês foram ótimos aqui também na companhia, e comentar que tanto a professora Roxana quanto eu também estamos à disposição de vocês dentro dessa série Caminhos, tá certo? E a gente está aberto aí a comentários, sugestões, enfim, qualquer colaboração que vocês queiram. Odair, eu quero agradecer muito a você. Você sabe que eu também sou teu fã, assim, desde o começo lá. E obrigado aí por tua paciência, o teu equilíbrio de sempre. E obrigado por essa pessoa sensacional, por esse engenheiro de produção fora de série que você se tornou. Conte sempre com o Mackenzie também. Muito obrigado aqui por sua companhia. Muito obrigado a vocês e, pessoal, boa noite a todos. Obrigado.